Os dividendos que a Vale acaba de anunciar decepcionaram, então nós vamos ver o dividendo que a Vale anunciou, vou dar minha opinião e vamos falar também diversas perguntas feitas a mim no Instagram. Então a gente pode ver aqui o anúncio de dividendos da Vale e no próprio fato relevante, além de anunciar o valor, né, 52 centavos aqui de JCP, é importante a gente observar os detalhes, que é uma antecipação ao dividendo que será pago como parte do montante a ser deliberado no segundo semestre de 2024. Então ainda não se encerrou o exercício 2024. Então não tem como a gente dizer se decepcionou ou não o dividendo, né? Até porque ele ainda vai ter uma continuidade. Quando? O pagamento para março de 2024. Só que o anúncio vai ser antes, a gente já vai dar uma olhada quando provavelmente. Mas enfim, primeiro vamos dar uma olhada em quanto foi este dividendo aqui líquido, bonitinho, né? Que é a data de Datacom. Então olha só. Bruto ele seria 0,77 por ação, mas líquido ele acaba ficando menos, né? Quem tiver as ações dia 11/12, então, vai ter direito a receber o dividendo que vai ser pago numa data a definir ainda, 44 centavos de JCP, e aí 0,65 de yield, né? E a Vale posteriormente vai anunciar um novo dividendo para março o pagamento. Se nós virmos aqui no Investidor 10 e entrarmos na parte do histórico de dividendos da Vale, a gente pode ver que ela teve dividendos da Datacom no dia 13/3/2023, referente ao ano exercício de 2022. Quando a gente fala no exercício, a gente fala o ano de resultado da empresa, né? E assim como o dia 11/3/2024, ela teve o dividendo referente ao ano exercício de 2023. Então ela encerra normalmente o ano no mês de março. Só que esse anúncio de dividendos aqui acontece um pouco antes, né? E aí, normalmente, se o dividendo vem bom, como veio no mês 3, pode ser que a ação tenha mais chance de dar aquela subida ali, né? O tal do mapa do dividendo inteligente de Barça. Então, olha só, se a gente volta no último anúncio de dividendos da Vale, referente ao ano exercício de 2023, nós temos o anúncio de dividendos acontecendo, então, no dia 22 de fevereiro, que é esse dividendo que foi ali com a Datacom de março, tá? Então, seguindo a lógica, depois do encerramento do ano exercício 2024 da Vale, ela deve anunciar o dividendo ali em fevereiro de 2025, com a Datacom em março de 2025 e o pagamento logo na sequência também em março de 2025. Essa é a maior probabilidade de acontecer. E continuando aqui a responder algumas perguntas feitas lá na caixinha que eu abri lá no Instagram, nós temos aqui essa pergunta: Cosan e Vale chegou em um fundo? Se nós pegarmos o PVP da Vale, por exemplo, está no momento a 1,25, é abaixo da média dela de 1,42, que por sua vez essa média ainda está puxada para baixo, né? Na época que ela teve aquele problema todo com as tragédias lá, né, e tudo mais, é um momento atípico da empresa. E desde então ela está com PVP bem maiores do que esse que ela está hoje, é só uma forma de ver. Eu ainda prefiro ver mais em comparação com internacionais, como por exemplo o EV/EBITDA, ela está com 4,54 de média, mesmo com essa aqui puxando para baixo, e ela está hoje a 3,60, então também está abaixo da média do seu EV/EBITDA. Comparando com empresas internacionais, ela também vai estar abaixo. Então olha só, um PVP de 1,25 para a Vale contra um PVP de 1,77 da Rio Tinto e um PVP da BHP de 2,70. Ela está abaixo no PVP, assim como também no EV/EBITDA, 3,60 da Vale contra 5,89 da BHP e da Rio Tinto 4,71. Eu peguei dois múltiplos apenas com exemplo, que não dá tempo a gente ficar comparando tudo, mas só para mostrar que ela está descontada em relação aos seus pares. Já no caso da Cosan, quando a gente vê o PVP, primeiro ponto que ele está abaixo de 1, segundo que ele está abaixo da média da empresa e também abaixo da média aqui dos últimos 10 anos, de 1,98, está bem abaixo. Podemos ver que o EV/EBITDA de 5,08 está bem abaixo da média histórica da empresa de 7,85. Mas como eu já disse em vídeo recente em relação à Cosan, é 100% o que está acontecendo no Brasil, a questão fiscal. O mercado ignora completamente o que está acontecendo com a Cosan. Quando nós pegamos aqui a Cosan de verde e a Simpar de azul, que são duas empresas que não têm muita coisa a ver, mas atuam aqui como uma holding endividada, ambas elas, né? Então, olha só, o mercado só olha para a dívida, juros futuro caindo, com expectativa de cair mais, as duas empresas dispararam, de repente começou a mudar essa trajetória da curva de juros, que não para mais de subir. Isso aqui é o desastre fiscal que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu com as empresas? Elas despencaram de monte, tá?
Elas até chegaram a ameaçar um pouco de alta aqui quando o juros ficou estabilizado, mas já logo na sequência já cederam tudo de novo. Quando existiu uma expectativa bem suave de a questão do Haddad ali dar uma melhorada, elas até tiveram um reânimo ali, né, na última, acho que foi sexta-feira, segunda, agora nem lembro, aí depois foi um balde de água fria com os últimos 2 dias de alta aqui, com o pacote do Haddad sendo uma lástima, né, do corte de gastos, que na verdade traz mais gastos, uma expectativa ali da questão da isenção de 5 mil. E aí as empresas despencam. Então, olha só, vamos tirar um pouco assim par e vamos pôr aqui a Vale e a Comgás. Olha só, a Vale e a Comgás aqui, ó, de amarelo, a Vale subindo 2,44% no mesmo período que a Cosan caiu 35%, enquanto a Comgás, que também é do grupo Cosan, né, é uma parte mais importante ali da Compass, olha só, subindo 15,6%. Então o mercado ele não está nem aí o que está acontecendo com as empresas nesse momento. Algumas vezes ele pode ver uma coisa ou outra, mas assim, recentemente ele só vê a curva de juros, ele só vê essa questão do risco fiscal do Brasil, que também acaba tendo um exagero aqui. Não dá para saber se é fundo, mas a gente sabe que está barato. Quando que vai se recuperar? Aí é complicado. Então outras perguntas de Cosan, como por exemplo esta aqui, né, Cosan mais barata do que nunca, oportunidade ou esperar? Como nós acabamos de ver, na minha visão, a Cosan está barata, está muito barata, e o mercado ignora completamente os fundamentos da empresa, e eu foco nos fundamentos da empresa. Logo, eu não posso dizer se ela vai cair mais ou se ela vai subir. O que eu sei é que no longo prazo, em algum momento, o mercado vai ver o valor dela, né? E para sair dessa situação complicada, o que pode acontecer é ela resolver ali vender uma fatia da Vale para dar uma aliviada e o mercado passar a ver um pouco os fundamentos da empresa, porque no momento só vê juros, só vê o Haddad, só vê o arcabouço, só vê questão fiscal. Bom, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu via comprando essas volatilidades, eu sempre realizava o lucro das minhas proteções contra a queda nas opções na casa dos 12, aqui 12 e pouquinho, né? Só que acontece, a ação, ela continua a cair, o cenário continua a piorar cada vez mais. Só desse período aqui onde eu fui reduzindo as proteções, a empresa já caiu cerca de quase 20%, também apenas um dia mais de 10% ali, né, com todo esse fiasco fiscal. Então, mesmo com os preços atuais, cada lote que entra na minha carteira entra de forma protegida. Mas óbvio que se a empresa der uma engatada muito forte, de uma disparada, mas bem forte mesmo, eu posso ter algum trabalho ali para ir me readequando nessas minhas proteções, porque ela também limita ali um pouco a alta, né? Só que tem muita margem para essa alta, então eu não acho que ela vai dar uma disparada agora. Se der, é por conta que vendeu a Vale, alguma coisa do tipo, paciência, mas as ações que eu comprei aqui para cima ainda tem bastante chance de subir, e essa eu comprei aqui para baixo, só com a alta que eu vou ganhar, já dá um grande ganho. Então, só para contextualizar um pouco o objetivo de eu fazer essas proteções contra a queda, que inclusive eu ensino no meu curso de opções. O objetivo é o seguinte, tá? Normalmente eu me protejo quando está com perigo de queda nas ações, mas quando chega a um preço muito barato, eu até desmonto e realizo o lucro ali. Como eu fiz com a Vale abaixo de 60, eu realizo todo o lucro ali e eu tô, se ela cair mais, eu vou praticamente sofrer tudo porque eu tenho pouquíssima proteção nela, e não tem problema. Mas a Cosan, ela tá numa situação tão atípica que mesmo ela estando barata, eu resolvi comprar me protegendo contra a queda enquanto a poeira assenta, tá? O que acontece? Por mais que a ação caia, eu estou protegido, e aí, a não ser que ela caia muito, que aí eu não vejo esse cenário acontecendo, aí eu já tenho um outro engate de compra da Cosan, o que me proporciona eu deixar um limite mais alto para ela. Então ela pode subir consideravelmente bem e eu estar protegido ainda. Então o que acontece? Na pior das hipóteses, a empresa subindo bem, eu acabo tendo um lucro ali antecipadamente, eu posso finalizar essa operação. É como se eu me protegesse contra a queda, mas deixasse toda essa flexibilidade nas minhas mãos. Foi o que a Cosan fez quando ela comprou a Vale ali, né? Ela tem a flexibilidade das opções, mas como já disse várias vezes, a estrutura que a Cosan usou é o collar, não é o que eu acabo usando aqui. Mas enfim, eu acabo usando strikes em meses diferentes eventualmente, em valores diferentes. É uma jogadinha que eu vou fazendo aí para diversificar o risco, já que minha posição na Cosan é a terceira maior da minha carteira, após exatamente a Vale, que é a segunda, e a Transmissão Paulista, que é a primeira.
Então, quando no fim da semana eu for explicar as compras que eu fiz no mês de novembro, talvez eu pegue uma série de opções ali e mostrar o que eu fiz com a Cosan, pelo menos alguma como exemplo ali, tá? Mas enfim, aproveite e compre o meu curso de investimentos em ações junto com o meu curso de opções que está no fim aqui da Black Friday, ó. Promoção, você leva os dois por apenas R$ 889. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E vamos para outra pergunta de um inscrito dizendo o que acha do Ometo, que é o da Cosan, né? Pedindo para baixar os juros na marra. Bom, ele não deixou o link aqui e eu não achei essa matéria. O que eu achei foi o Ometo reclamando da questão fiscal do Brasil. Vamos dar uma olhada. Então ontem o Ometo disse, né, que estamos ferrados e ele questionou o Galípolo, né, o futuro presidente do Banco Central, perguntando se não dá para mudar de direção. Mas não é mudar a direção da taxa de juros, é mudar a direção da questão fiscal do Brasil. Inclusive, o Ometo está tão indignado que ele está fazendo pergunta para o Galípolo, que não é responsabilidade do Galípolo, diga-se de passagem. Mas vamos ver o que ele falou aqui. Então assim que o Ometo pegou o microfone, ele fez umas perguntas ali para o Galípolo, deu umas cutucadas, né, dizendo, baseado no comentário feito anteriormente pelo Galípolo, de que a autoridade monetária estaria precisando pisar um pouco mais no freio. A fala buscava justificar a retomada do ciclo de alta dos juros pelo Comitê da Política Monetária, né, o Copom, ou seja, mais juros altos. E aí o Ometo disse o seguinte, né? Me deixa muito preocupado porque você, como presidente do Banco Central, é a mesma coisa que você está dirigindo um automóvel, que você está dizendo que pode brecar e que pode acelerar, mas não pode mudar de direção. E o que você está vendo é um carro indo para um lugar que não seja o desejável. Ou seja, ele não está pedindo para baixar os juros nem para subir. Ele está dizendo que tem que mudar a direção, né? E por que o governo não consegue fazer isso? Eu acho que a gente está numa situação muito difícil, porque quando você é empresário e vê o que está acontecendo, você vê claramente que é uma política de não reduzir os gastos, porque está muito fácil de resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta, mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então o que vai acontecer? Os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala de infraestrutura, PPPs, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essa taxa de juros, ele vai quebrar. Não há como conseguir, como são inteligentes, não vão fazer isso. E o Ometo levantou um ponto importante, ele entende que toda essa situação pode desencadear ainda mais problemas de inflação, diante da falta de capacidade das empresas para investir no atendimento da oferta, é a lei da oferta e da procura, muito bem pontuado pelo Ometo, né? Ele diz que eu entendo sua situação, mas nós políticos, líderes, temos que trabalhar para fazer o convencimento e que é uma coisa que, desculpe o francês, estamos ferrados, porque a alta administração do país acha que está certo e que não quer fazer nada. Como sempre, quando eu falo do Ometo, o pessoal diz que ele foi o que mais doou para o PT, e isso é falso, tá? Ele foi o que mais doou para as eleições de 2022. Tá aqui, ele foi o líder de doadores, mas olha o que ele doou para o PT. Praticamente nada. Olha a linha vermelha aqui do PT, nada. Então ele foi o que mais doou para os republicanos. Até mesmo o PL ele doou mais que o PT. O PT foi um dos que menos doou, então não tem nexo dizer isso dele. Eu não tenho nada a ver também com o dinheiro que ele gasta, mas só para explicar porque sempre essa chatice, né? Ele não foi o que mais doou pro PT, é falso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!